A questão 53 da página 359 perguntava qual é a razão de cada uma das progressões geométricas dadas no enunciado. Então você já assume que são progressões geométricas, você não precisa se preocupar se são ou se não são, porque o próprio enunciado trazia essa informação. No item A, basicamente em todos os itens, o que a gente tem que fazer é a divisão entre um termo e o seu termo antecessor, o termo antes a ele. Pode fazer qualquer um, pode ser o A3 sobre o A2, o A4 sobre o A3, ou então mais simples, o A2 sobre o A1, que foi o que eu fiz em todos esses casos. Então no item A ficaria 2 sobre 1, a razão é 2. No item B ficaria 10 sobre 42, desculpa, 10 elevado a 42 sobre 10 elevado a 40. Aqui são bases iguais, subtrai os expoentes, porque a gente está fazendo uma razão. Né? Então isso é algo que vocês viram já em potenciação. Então ficaria 10 elevado a 42 menos 40, ou seja, 10 elevado a 2, ou 100. Essa seria a razão do item B. No item C, seria 6 dividido por menos 2, que dá menos 3. No item D, menos 5 sobre 5, que dá menos 1. No item E, menos 40 sobre menos 80, o que dá meio. No livro, isso aqui na verdade seria 40 sobre 80 e não menos 40 sobre menos 80. Eu mudei um pouquinho a questão porque eu tinha interesse nessa segunda parte de dizer se era crescente ou decrescente. E por último, o F seria 10 elevado a menos 2 sobre 10 elevado a menos 1. De novo, mesma base, subtrai os expoentes, então fica 10 elevado a menos 2 menos menos 1. Então vai ficar menos 2 mais 1, no final das contas a gente encontra que a razão é 10 elevado a menos 1, ou então 0,1, ou 1 sobre 10. Né? Também é outra forma de escrever 10 elevado a menos 1. E aí, logo depois, eu pedi para vocês falarem se essas progressões geométricas eram crescentes, decrescentes, oscilantes ou constantes. Né? E nesse caso, a gente consegue observar no item A que a razão ela é maior do que 1 e a gente tem um A1 positivo. Então, realmente ela vai crescendo. Se vocês olharem 1, 2, 4, 8, 16, dá para ver que está ficando cada vez maior essa progressão geométrica. No item B acontece a mesma coisa, né? Porque 10 elevado a 40 e 10 elevado a 42, 10 elevado a 42 é maior do que 10 elevado a 40. Então, nesse caso, também a gente percebe que é uma PG crescente. Já no item C, a gente tem uma razão que é negativa, e isso faz com que cada termo ele vá oscilando entre positivo e negativo, positivo e negativo. Então, portanto, tanto o item C quanto o item D, a gente encontra duas progressões geométricas que são oscilantes. Tá? E aí, no caso do D, por mais que ele sempre esteja no 5, a gente não vai chamar de constante, porque constante é quando todos os termos são iguais. Tá? Se ela vai oscilando entre o termo e o seu oposto, ela também é uma PG oscilante. Já no item E, a gente tem uma razão que é entre 0 e 1. Então vocês percebem que numericamente vai diminuindo o valor de cada um dos termos. Né? Então 80, 40, 20, 10, mas esses valores são negativos. Então eu estou indo do menos 80 para o menos 40. O menos 40 é maior do que o menos 80, tem que tomar cuidado porque isso é muito fácil de confundir. Né? Por mais que o valor 80 seja maior do que 40, o menos 80 é menor do que o menos 40, porque ele é mais negativo. Né? Então, de fato, a gente consegue perceber que ela está crescendo essa função, essa PG, cada vez mais se aproximando do zero. Tá? Então ela está ficando cada vez mais positiva. Já o item F, a gente vai multiplicando sempre por 0,1, então também é uma razão entre 0 e 1, mas aí vocês percebem que aqui nesse caso o primeiro termo é positivo, então ele é 0,1. Quando eu multiplicar 0,1 por 0,1 vai ficar 0,01. Então ele vai cada vez ficar mais próximo de zero, só que ele estava no lado positivo, então é como se ele estivesse na direita do eixo X e ele está se aproximando do zero, então cada vez mais ele está decrescendo. O que é diferente do caso anterior que a gente viu, que ele estava do lado esquerdo e se tornando cada vez mais próximo ao zero, ou seja, cada vez vindo mais para o lado positivo, por mais que ele nem chegaria a ser positivo em algum momento. Mas, de fato, a gente diz que o item E é crescente, o item F seria decrescente.